Oi, eu sou Ivy de Oliveira, esse é o meu lugar de fala e hoje nós vamos conversar sobre Hertz. hertz, vibrações, magias Não são malignas. hertz, são hertz. Não são hertz, né? Porque hertz é aquilo que pá, machuca. Love hurts. Bom, então vamos começar o vídeo logo. O que é frequência e o que é vibração? Gustavo, você tem alguma ideia sobre isso? Não sei. Bom, eu vou tentar explicar aqui um pouco isso, puxando os conhecimentos que nós temos sobre física quântica na atualidade, tá? Entendendo que física quântica aqui é relacionada a nós, né, nesse macrocosmo todo, é uma teoria, uma hipótese, não existe comprovação científica, pode ser? Ok. Por quê? Porque existem várias pessoas no mundo espiritualista ou religioso que afirmam categoricamente que todos os critérios da física quântica podem realmente ser utilizados na nossa vida aqui prática e os físicos clássicos dizem que não. Então eu não quero entrar nesse conflito agora, mas eu vou partir do pressuposto de que esses conceitos da física quântica que são utilizados nas tecnologias, nos satélites e tudo mais, no seu Bluetooth, do seu celular, também, né, impacta na nossa vida no macrocosmo. Por quê? Porque os cientistas descobriram que nós não somos átomos, olha que bonitinho, que nós somos micro, e foram chegando no micro pequenininho e descobriram que existem essas partículas subatômicas e nós somos, resumidamente, fótons. Fótons são luz. E luz é vibração, né? Então existe na física, quando a gente está estudando lá no ensino médio, né, e tudo mais, você estuda como medir, né, a energia, né, elétrica. Então você sabe que você pode medir luz também, né? Você pode também medir o quê? Sons, né? É engraçado porque a gente é luz com massa. Pois é, e aí você está falando que a gente é luz com massa. E na verdade, na física quântica, o que eles falam que eles observam a pequena micro, e aí quando eles olham, ela é fóton, ela é luz. Mas quando junta muita galera, fóton, sabe? Quando junta aquela galera de fótons, todo mundo, uau, vira partícula, vira massa. Então nós somos, para eles, luz e matéria. Isso se parece muito com alguns conceitos de religiões espiritualistas, né? Porque as pessoas em determinadas religiões, como o espiritismo, ou como os próprios egípcios, né, que acreditavam na reencarnação, os gregos acreditavam na reencarnação, e que mais? A Sufi, né, e outras religiões acreditam que nós não somos matéria, que este corpício aqui que vos fala é apenas a ferramenta, né, o caminho pelo qual a minha consciência se comunica, e a minha consciência não estaria no meu corpo, estaria na minha alma, que é o nosso lado fóton da coisa, né? E quando junta muitas partículazinhas juntas, isso aí se materializaria em órgãos ou glândulas, células Plasma. e nozes, né? Então, se nós somos fótons, então nós temos vibração. Só que aí o que aconteceu? Vamos tentar explicar. Então a gente dá né? Você entende aí, bugamente, pá, e aí a gente continua de um cara agora que a gente vai falar que vai explicar isso, vibração, frequência, que é o David Hawkins. Quem foi o David Hawkins? David Hawkins foi um psiquiatra, um médico psiquiatra americano, nascido no Texas, e além de estudar a medicina psiquiátrica, né, ele estudou vários conteúdos de física, química, filosofia, ele é PhD, era PhD em filosofia, e o assunto que mais interessava a ele, na realidade, era entender onde estava a consciência humana. Porque os neurocientistas, eles acreditam que a consciência está no seu cérebro. E o Hawking se interessava em saber se realmente era isso ou se a consciência estava atrelada ao corpo pelo cérebro, entende? E ele começou a estudar esse tipo de frequências junto com os caras, os manos que estudam física quântica. Então, e aí nessa busca dele, ele ficou amigo do Niels Bohr, que era justamente o cara que começou a estudar esse lance da física quântica mesmo e dessa entender que a mente era não local,
que nosso cérebro, nossa consciência não estava no nosso cérebro, estava fora. E ele ficou doidinho doidinho do Jiraiya, e aí ele começou a estudar mais. E aí o que ele fez? Ele escreveu um livro chamado Poder contra a Força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano. E aí ele resolveu calibrar as nossas vibrações, né, os nossos hertz, a partir da nossa emoção, né? Então ele pensou, bom, se determinado conglomerado de sentimentos vibram X, então eu consigo ter um mapa de uma sociedade, certo? E aí, quem sabe, a partir desse mapa da sociedade, conseguir transformar o mundo a partir de não só ações físicas, mas também mudanças, transformações íntimas, psicológicas, espirituais, até porque ele era psiquiatra, né? Então ele tratava de muitos problemas mentais, então ele recebia muitas pessoas que talvez ele gostaria de ajudar e não sabia como até entender que existe um outro lado também, não só material, para cuidar delas, certo? Tem alguma dúvida, Gustavo? Porque é um assunto complexo. Até agora não. Então, massa. Então ele criou um mapa aqui, que eu vou colocar para vocês, que chama-se Escala das Emoções, onde ele calibrou, então, as emoções humanas partindo do 20 e indo até o 1000, pensando que para ele, dentro dos estudos dele e das observações dos comportamentos, das emoções humanas, 1000 seria tipo o Buda, né? Então só o humano lá que se iluminou e chegou no Samadhi realmente vibrou 1000 Hz, né? E aí, então, qual seria essa escalinha a menor escalinha para ele? Então, 20 Hz. Então, 20 Hz seria a vibração de uma pessoa que está no padrão da vergonha. Então, quando a gente se sente envergonhado pelas nossas atitudes, né, que a gente tomou atitudes erradas, por exemplo, e a gente fica nesse padrão da vergonha, ou da vergonha física também, da comparação, a gente está vibrando em 20 Hz. Hertz baixo pra caramba. Se a gente está vibrando, por exemplo, na culpa, que é um desdobramento da vergonha, né, é um pouco aprofundado, né, aí você estaria vibrando 30 Hz. Se você se sente apático, com tédio, aquela vontade de fazer nada, você estaria vibrando 50 Hz. Se você está triste, a galera dos seus amigos lá da escola, os deprês, a gente teria aqui, cada um deles vibrando 75 Hz. Não ria, eles estão deprês. 100, tá, e a gente vai chegando agora no 100. Então, se você está medindo aí, né, 100 Hz, é porque você está vibrando no medo. E aí, medo nos âmbitos gerais, né? Aí também, nós temos, por exemplo, o desejo. Então, se você está no plano só de querer as coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e pessoas e coisas e tudo mais, se essa é a tua vibração, você está vibrando 125 Hz. Vocês estão imaginando a distância dos 125 Hz para os 1000 Hz do Buda? Dá pra dar uma dorzinha, né? Você fala, caracas. E aí, vamos lá. Se você tá com raiva contida e você não resolveu, você está vibrando 150 Hz. Se você tá orgulhoso, né? Exatamente, omitidão, que a postura do Gu foi assim, né? Aquele cara, né? Aquela pessoa, aquele cara é só coitado, é o preconceito também, né? Pessoas, né? Aquelas pessoas orgulhosas e tal, né? Você está vibrando nesse naipe aí 175 Hz. Aí começa a melhorar um pouco, né? Porque a gente começa a ir ascendendo. Então, se você está vibrando a energia da coragem, se você tem essa vontade de agir em prol de alguma coisa, você está vibrando 200 Hz. Já, né? Pausa. Se você sobe um pouquinho mais e você está no âmbito da neutralidade no sentido de pensar mais racionalmente nas suas atitudes, você estaria vibrando 250 Hz. Já começa a subir. Então você não é nem malzinho nem bonzinho, sabe? Você tá no meio em cima do muro. Não, em cima do muro não dá pra ser 500 Hz. É porque 500 mil... Então, mas aí você é neutro. Ou o máximo pra gente é 500. Pensa, tudo bem que neutralidade é uma coisa que é difícil de ter, né? Você não é neutro, mas sim as pessoas em cima do muro. Tipo, você vê que as pessoas estão fazendo maldade com os outros, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, só o fato de você não tomar, às vezes, uma atitude
você já está sendo cúmplice daquilo. Então, essa neutralidade, né, que ainda não te moveu a querer se transformar nem mudar os outros, nem mudar o mundo, o seu entorno e essas coisas todas, não que seja uma obrigação da gente também mudar o mundo, né? Mas é bacana que quando a gente começa a se autoconhecer, a gente quer se melhorar, né? Então, se você está ainda no âmbito da neutralidade, 250 Hz. Daí, quando a gente entra na boa vontade, olha que legal, quando você, né, fala assim, Gu, vem gravar com sua mãe, aí você tem aquela boa vontade, você tá vibrando 310 Hz. E quando você entra na energia da aceitação, e aceitação é que existem coisas ruins, coisas boas, né, e que faz parte dessa rotina gravar, né, tá ok, faz parte, posso não, né, me sentir tão à vontade gravando, mas eu vou lá gravar, aquela consciência da aceitação, 350 Hz. Daí, você vai subindo, e aí ele fala, quando você chega no âmbito da razão, que você já consegue, eu acho que talvez separar, né, o que é do seu instinto, da sua, né, do aspecto da racionalidade, da criticidade, desse aprofundamento, você já está com 400 Hz, né, vibrando ali na seu corpinho maravilhoso, corpinho espiritual, né, e que reflete no corpo físico. Daí, chega os 500 Hz, que tem a ver com a vibração do amor, né, então quando você está... Não é o amor do desejo, que o amor do desejo está aqui embaixo, ó, tá no 125 Hz, né? Vamos deixar claros. Que é esse amor incondicional, amor divino, que a gente às vezes nem sabe o que é, porque se a gente soubesse, a gente estaria vibrando nele, então 500 Hz. Depois, a gente tem, na nossa cabeça talvez, seria uma inversão de lógica, mas nos estudos matemáticos, porque ele não fez só um estudo filosófico a respeito desse assunto não, tá? Ele fez pesquisas científicas, análises matemáticas, algorítmicas, também para chegar nessa escala aqui. E aí, com 540 Hz, você estaria vibrando quando você está sentindo alegria, mas é uma alegria. E dizem que a gente só cria as coisas mesmo positivas na nossa vida quando nós estamos nessa vibração da alegria dos 540 Hz. Do contrário, só está criando meleca na sua vida. Daí, nós chegamos lá pré-topo. Pré-topo seria 600 Hz e que é o sentimento da paz. Sabe que quando a gente faz passeata pela paz, mas aí daqui a 5 minutos a gente tá tretando, tá na raiva ali, ó, 150? Então a gente deveria estar lá nos 600 Hz, que é lá em cima, quase perto do Buda. Nem tá. E aí, quando a gente chega a partir dos 700 Hz, até lá 1000, que é o limite da escala dele, que não deve ser o limite, óbvio, né? Porque só o universo é o limite ali, né? Mas até lá seria iluminação, que foi onde o Buda chegou e talvez os grandes mestres que a gente tem ouvido falar na humanidade aí. Então, o que a gente pode começar a refletir a respeito disso? Se vocês forem lembrar bem daquele vídeo anterior que nós falamos sobre crenças limitantes e que eu pedi para vocês fazer um exercício sobre quais músicas que vocês escutam, quais filmes vocês gostam, qual é o tipo de programa que você faz mais, quais são as frases que você mais fala, você vai começar a entender em que estágio dessa escala você está. Ou seja, que estágio dessa escala de consciência você está. Porque aí eu acho que a gente começa a refletir sobre o que, né, que nós estamos sendo. E aí o que o Hawkins ele começa a falar aqui também? Que fazendo as contas dele e tal, a humanidade, né, nós, Terra, estaríamos vibrando atualmente 210 Hz. Ou seja, a gente está ali, ó, saindo um pouquinho da coragem e indo para a neutralidade. E ele também fala disso... A gente tá no ralo. E a gente tá no ralo por quê? Porque ele fala que as pessoas que vibram muito alto, elas compensam aquelas pessoas que estão lá embaixo. Então elas ajudam a equilibrar o planeta, não porque a outra pessoa tá melhor, mas porque ela tá muito boa, entende? Então, por exemplo, eu vou encher um copo de 200 ml. Aí eu coloco 150 ml de óleo e o resto de água. Não quer dizer que o copo todo tá cheio do mesmo conteúdo, mas o óleo, como ele tá ali garantindo o copo, então parece que tá cheio, mas não tá. Vocês entenderam, né? Então, ele fala que assim, existem poucas pessoas com alta vibração. Para ele, nos cálculos dele,
Na época que ele fez as contas, entre 2002 e 2012, quando ele faleceu, existiam 10 pessoas no nível de iluminação no planeta Terra. 10 pessoas. Só que essas 10 pessoas estavam garantindo o equilíbrio de mais de algumas mil aí, algumas 80 mil pessoas. É evolução. Aí, ou seja, se a gente começar a pensar que depende, assim, eu quero mudar o mundo, que a gente estava falando, eu quero melhorar meu entorno, mas eu não sei o que fazer, eu quero, né, transformar minha realidade, a gente pode começar a pensar que os caras lá das grandes vibes, eles conseguem impactar no mundo só com a vibração deles, equilibrar a energia do planeta só por conta da vibração deles, quer dizer que se a gente melhorar um pouquinho a nossa vibe aqui, a gente vai conseguir ajudar quem tá numa vibe menor, né? A gente vai começar a equilibrar um pouco a nossa energia e não só isso, a gente vai mudar a nossa consciência a ponto de tomar atitudes diferentes e incentivando as outras pessoas a tomarem atitudes diferentes também. E aí fazendo uma revolução. Você não acha isso legal? Uhum. Eu acho isso maravilhoso, porque a verdadeira revolução, às vezes, ela tá muito no invisível, né? E aí, esses conhecimentos servem para isso, para a gente poder se emancipar, se libertar e poder ajudar mais aos outros, porque nós não somos uma ilha, nós não estamos aqui sozinhos, né? Nós precisamos uns dos outros. E essa teoria do Hawkins, ele mostra isso, que todo o nosso planeta, como tem a mesma constituição que a nossa, fótons, partículas, todos nós vibrando em energias, escalas diferentes ou muito baixas, a gente causa catástrofes, né? Causa desequilíbrios no planeta. Se a gente vibra um pouco mais elevado, a gente gera harmonia no planeta. E Então, mesmo... tipo, nós somos o planeta. Pois é, na verdade, nós somos os vírus do planeta, né? Porque a gente tá aqui, que o planeta se dá muito bem sem a gente, né? Ele se dava muito bem, tanto que ele se dá muito bem sem os dinossauros, né? Então, ele já eliminou os dinossauros, eliminou um monte de gente, e para eliminar mais humanos não faz diferença, né? Porque, no fundo, o planeta, ele tá sempre criando caos, né? A teoria do caos lá para tentar se equilibrar também, buscar a harmonia dele. É, Marte tá lá, né? E pensando também que o planeta não está sozinho no universo, então tudo vai influenciar. Mas aí pode ser uma grande viagem na maionese. Você pode acreditar ou não, e eu quero que você contribua aí embaixo com seus comentários. Diga aí o que você acha sobre essa teoria do Hawking, se acredita, não acredita, que é um link do livro dele. Então, esse livro, na verdade, ele tem 2 livros. Antes não existia um livro traduzido em português, agora a editora Pandora traduziu esse livro dele sobre... Pandora. A editora Pandora, e é legal falar sobre o mito de Pandora também depois, em outro vídeo. Mas você pode comprar esse livro dele e entender um pouco mais sobre isso. Na internet está repleto de pessoas espiritualistas e palestrantes falando também, então você pode achar um conteúdo bem interessante sobre isso, mas mais do que isso, acho que nosso chamado aqui nesse canal é para o autoconhecimento. Então, diga pra mim aí, que escala de hertz você acha que você está a partir do exercício que você fez lá no outro vídeo? 300. Tem certeza? Que tem que ser uma coisa constante, tá? Quando ele fala desses hertz aqui, não é pra gente ficar assim, hoje eu tô boazinha, então eu tô 300 hertz. Amanhã eu tô cagada, tô lá nos 20 hertz. Porque você não mantém um padrão. O ideal é a gente, ao invés de ficar mantendo o padrão da culpa, o padrão da vergonha, o padrão do medo e nunca conseguir se curar, e sempre repetindo isso com familiar, com emprego, com outro emprego, com relacionamento, com outro relacionamento, é pra gente se libertar disso e vibrar só na coragem, ou no amor, na alegria, e não importa o que aconteça. Você tá ali nessa vibração. Pode ser que aconteça uma coisa ruim na sua frente, mas você vai estar aqui na sua vibração, né, que é constante, porque você já alcançou um outro patamar de consciência e você vai ter uma outra compreensão daquilo, um outro aprendizado daquilo. E não vai ficar lá culpando, se envergonhando, ou ficar vibrando muito tempo, descendo muito tempo numa emoção que não faz bem. E que, se a gente for estudar a metafísica da saúde, que pode ser também um outro vídeo aí futuro, como nós estamos, né, com o nosso corpo espiritual ligado ao nosso corpo físico, isso gerar uma doença física para você. Então, acho que essa teoria do Hawkins aqui é muito massa. Então, coloca aqui pra gente aqui o que vocês acham sobre isso, se vocês já conheciam, qual lugar na escala vocês acham que estão aí. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, manda pros amigos, manda pros inimigos, porque
o YouTube ele começa a distribuir mais os vídeos quando vocês curtem, comentam, compartilham. Então, por favor, ajuda esse canal aí a crescer e chegar em mais pessoas. E é isso, certo, Gustavo? Uhum. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Arrivederci.